Então, Martin Niemöller, um crítico ferrenho de Hitler, passou os últimos 8 anos do governo nazista em prisões e campos de concentração. E ele é conhecido, Niemöller, pela sua declaração. Primeiro, eles vieram buscar os socialistas e eu fiquei calado, porque não era socialista. Então vieram buscar os sindicalistas e eu fiquei calado porque não era sindicalista. Em seguida, vieram buscar os judeus e eu fiquei calado porque eu não era judeu. Foi então que eles vieram me buscar e já não havia mais ninguém para me defender. A doutrina social da Igreja Católica considera a inação e a passividade diante de problemas públicos uma omissão criminosa, exigindo a participação ativa de todas as pessoas da sociedade, especialmente os católicos, os cristãos em geral. Participação na vida da sociedade. Essa doutrina social da Igreja, ela atua como um farol que ilumina as diversas realidades e dificuldades na vida da sociedade. Não é uma ideologia ou uma linha política, mas uma doutrina de caráter que é teológico, moral, e pode ajudar, e muito, o homem, todos nós, a nossa sociedade, no caminho da salvação. O que é que a doutrina social da Igreja sugere como base do diálogo intercultural? A doutrina social estabelece que o diálogo e a convivência na esfera pública deve se fundamentar no quê? Na dignidade única e inviolável da pessoa humana e na busca da verdade e do bem comum. Em relação à unidade e caridade na busca da verdade, a doutrina social sustenta que as exigências do espírito humano são idênticas em todas as culturas. O diálogo, que é um meio de coesão, de unidade social, é uma oportunidade de apostolado. Deve ser conduzido com caridade e respeito, evitando a intolerância e também a coação e a violência. Outro aspecto, o pluralismo e a coexistência. O pluralismo em assuntos temporais, correntes, opináveis, é uma realidade que deve ser amada, zelada, pois decorre da liberdade humana. A fé incentiva a santa transigência nas questões que são opináveis, permitindo colaborar lealmente com aqueles que pensam de modo diferente do nosso, desde que a doutrina e a conduta do cristão estejam firmes e coerentes. Quais são, assim, exemplos sugestivos da aplicação da doutrina, sugestivos da doutrina social da Igreja? O diálogo deve se apoiar em elementos comuns, como a defesa dos direitos e liberdades humanas. O exemplo no Brasil é conhecido pela sua grande capacidade de interação, miscigenação e fusão de diversas culturas. Então, demonstra essa interdisciplinaridade, demonstra essa interculturalidade e capacidade, portanto, natural de cooperação. Então, a colaboração em projetos de serviço, buscando o bem da comunidade, é um exemplo bastante prático que rompe as barreiras ideológicas e da fé. Vamos pensar, o que é que um católico deve conhecer, deve basear os seus conhecimentos da doutrina social da Igreja para fundamentar o seu critério, seus princípios orientadores. Então, para fundamentar o seu critério e debater culturalmente, com respeito ao pluralismo, às diversas opiniões,
O católico necessita de uma formação doutrinal sólida, profunda, que o capacite a iluminar todas as inteligências de diversas culturas, pelo menos esforçar-se para isso, e defender a Igreja nesses pontos que são capitais, que são de direitos fundamentais da vida humana. Quais são esses princípios e limites inegociáveis? Um católico deve conhecer os princípios permanentes da dignidade humana, do bem comum, da solidariedade, da subsidiariedade e os pontos firmes, sólidos, lapidares nos quais não se pode ceder ou transigir. A hierarquia da Igreja, ela tem todo o direito, como sendo especialista em humanidade, a Igreja Católica, o direito e o dever de emitir juízos morais, porque conhece a humanidade. A sua experiência é de 2000 anos de lidar com as questões morais na vida da sociedade. Então, o dever tem o dever de emitir juízos morais quando a fé, a moral ou os direitos fundamentais da pessoa, como o direito à vida, o exigem de fato. O segundo ponto, a liberdade e a responsabilidade pessoal. Em questões opináveis, temporais, o cidadão corrente deve agir com liberdade pessoal e responsabilidade pessoal também. É um erro grave e também um ato de clericalismo, catolicismo oficial, tentar impor uma única solução em matérias de livre opinião. Então deve-se respeitar o que todas as demais pessoas pensam sobre aquele assunto. Sempre devemos respeitar, mas distinguindo pessoas de possíveis erros, nós temos que saber realmente respeitar as pessoas naquelas propostas que fazem, se são soluções diversas, diferentes da nossa. Também exemplos práticos da doutrina social da Igreja, a formação deve levar à unidade de vida, ou seja, uma coerência vital entre fé e ação. Na vida pública, isso se traduz em promover uma cultura humanística sólida, de fundamentos com base no conhecimento da verdade e na busca do bem. Garantir essa subordinação da técnica, da tecnologia, aos valores morais, aos valores do espírito. O cristão, como cidadão corrente comum, deve assumir a responsabilidade de orientar com princípios cristãos a legislação em temas que são cruciais para a vida da sociedade, como são o matrimônio, a educação, a moralidade pública e outros temas aparentados. E em relação à ação em conflito com ideologias que são contrárias à dignidade humana, que ferem o respeito à dignidade humana. Então, quando surgem esses conflitos com leis, políticas que atentam contra a moral ou dignidade humana, o cristão tem o dever de agir e testemunhar com a verdade. De que maneira? Primeiro, uma defesa inviolável da vida. Ideologias que visam limitar, suprimir ou anular as fontes da vida, como são o aborto, campanhas contra a natalidade, são denunciadas por violar o direito à vida desde a concepção, que é o primeiro e fundamental dos direitos. No ambiente de trabalho, por exemplo, as políticas devem respeitar a dignidade da mulher e eliminar obstáculos que a constranjam a sacrificar as suas funções maternais. No outro campo, a objeção de consciência e injustiça. O cidadão não está obrigado em consciência, a seguir leis que contrariem, que vão contra a ordem moral, os direitos fundamentais ou contra os princípios do Evangelho, da vida cristã.
a recusa de colaborar com essas orientações, com ações moralmente más, como são lá a eutanásia, o aborto, é um dever moral e um direito humano basilar que deve ser protegido, que é de objeção de consciência. E o terceiro ponto, a resistência e combate ao relativismo. Em casos de grave injustiça, a doutrina social da Igreja reconhece o direito de resistir à autoridade em que introduz alguma desorientação moral, preferindo a resistência passiva e o diálogo à luta armada. Portanto, resistir à autoridade com argumentação, resistência passiva e diálogo. Então é vital combater o relativismo ético nas democracias, pois a falta de orientações, de princípios basilares, a base de disseminar ideologias que favorecem o relativismo ético, na verdade, são simplesmente para fins de exercício do poder, de instrumentalizar as pessoas, porque as orientações acabam sendo dos políticos de plantão, da autoridade de plantão. O cristão deve lutar pela liberdade de consciência e pela liberdade de expressão, fomentando a cultura do diálogo e a busca da verdade objetiva na vida pública. Eu também estou deixando para vocês que querem aprofundar nesse tema da doutrina social da Igreja, na vida da sociedade, deixando 3 listas aí no final do nosso vídeo. A primeira playlist é Intelectuais promovendo a doutrina social da Igreja na cultura. A segunda playlist, Crescendo em Sabedoria. E a terceira, Sociedade e Valores Éticos. Se você gostou desse vídeo, passe para os seus amigos e também deixe o seu like e os seus comentários. À medida que vêm os comentários, eu também posso elaborar outros conteúdos. Um grande abraço, até o próximo vídeo.